E eu quero falar sobre a segunda volta de Jesus. E a gente está vendo os acontecimentos que está aí, né? Eu notei algumas coisas aqui, eu não gosto muito de fazer anotações, mas hoje eu fiz. Sabe, irmãos, eu estava pensando hoje, eu disse, eu tenho saudade de quando nós era crente. O crente era conhecido de longe. Ele passava lá do outro lado da rua, e passava aqui, o pessoal do outro lado da calçada, lá diz, lá vai um crente. Daí, por que será que ele conhecia? Em primeiro lugar, da maneira que ele se veste, que ele corta o cabelo, seu comportamento. E por outro lado, o desodorante aqui embaixo do braço. Então ele é conhecido de longe, o crente é conhecido de longe. Depois veio a doutrina da prosperidade e tudo mais. Daí, agora não, agora somos evangélicos. Chique, né? Somos evangélicos, então agora está tudo, beleza, está na moda. E antes, quando nós éramos crentes, ele conhecia de longe. Quando alguém perguntava assim para nós, você é cristão? Você dizia com toda certeza, graças a Deus, eu sou crente em Cristo. E ai daquele que às vezes não comportava muito, não era muito disciplinado, de repente falou, mas você é crente? Não parece. Ai, que vergonha, né? Que vergonha para nós, porque não estamos parecidos com Jesus. Não estou dizendo que é só vestimenta não, mas vestimenta também, ela anuncia alguma coisa. Ela fala sobre o nosso caráter. E agora, quando nós viramos evangélicos, agora tudo na moda, né? Então alguém pergunta, você é evangélico? Oh, sou evangélico. Oh, que bom, tal, e estamos tudo chique, importante agora, porque somos evangélicos. E agora é diferente, você não vê mais a Bíblia, ela está no aplicativo, no celular, às vezes você vê, não que eu seja contra, é a mesma palavra, você pode perguntar assim, irmão, eu uso o aplicativo aqui, mas só tem uma coisa no celular, que você tem a Bíblia e tem outras coisitas a mais. E às vezes te distrai e te tira da presença de Deus. E então, nós vivemos numa situação hoje, parece que a pregação sobre a volta de Jesus, parece que ela saiu um pouco de moda. Eu me lembro que até os anos 90, quando se pregava a palavra, as pessoas vinham em pranto para receber Jesus. E quando ele recebia Jesus, ele chegava na segunda-feira no trabalho, o pessoal falava, mas o que aconteceu com você? Você está diferente? Parece que hoje não muda muito, né? A maneira de viver, parece que hoje ficou uma coisa tão comum. Não, Deus só quer o coração. Não, Ele quer o corpo inteiro. Ele quer o corpo inteiro, não quer só o coração. E nós estamos vivenciando aí, nós estamos aí adentrando, o mundo está pegando fogo para uma terceira guerra mundial que não vai ser de maneira nenhuma igual à primeira, e nem igual à segunda. Ela é bem diferente. E nós estamos estamos vendo os sinais acontecendo, mas nós estamos assim desapercebidos. Tem muitas pessoas que se convertem a Jesus, mas sequer ele sabe para onde ele vai. Ele não sabe, o céu parece que é uma coisa, que é uma coisa inventada, não existe. Parece que não existe.
Por isso que às vezes nós não valorizamos muito sobre pregação sobre o céu. Alguns dizem assim: olha, é a minha opção, eu vou viver essa vida e é bom saber que quando eu morrer, então eu vou para um lugar que não é o inferno. É uma boa coisa, mas às vezes essas pessoas, ela quer um céu aqui na terra. O nosso céu é lá em cima. Nosso destino é a nova terra, que fala lá em Apocalipse. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E então Deus me chamou muita atenção sobre o que Pedro fala aqui no capítulo 3, nós vamos ler aqui 2 Pedro, capítulo 3, sobre a segunda vinda de Jesus. A primeira ele veio, nasceu como um menino humano, sentindo as dores. Ele veio, foi desprezado por nossa causa. Ele foi pendurado numa cruz, passou pelo sofrimento. O castigo que era para nós passarmos, ele pegou na cruz por nós. Mas só que na segunda vinda, ele já não vem como aquele Senhor que veio com toda misericórdia. Lá em Apocalipse diz que ele vem com os seus olhos como chama de fogo. Para aqueles que não conhecem, que desobedecem o Evangelho, ele vem como chama de fogo. Ele não vem apenas ele não vem mais para salvar ninguém, não. Ele vem para julgar a terra, para levar os seus, para arrebatar a igreja, que é o seu corpo, é a sua noiva. Então vamos ler a leitura. Diz assim: Amado, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação a pureza do vosso entendimento, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque voluntariamente eles ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pois quais coisa pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existe, pela mesma palavra se reserva como tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, o qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. É uma mensagem dura para mim. Eu estou pregando aqui primeiro, essa palavra ela falou comigo. Eu não sou mais santo do que você. Eu sou igual, talvez até pior do que você. Mas
é bom quando a palavra, nós lemos a palavra e ela fala conosco e corrige. Muitas vezes a gente, às vezes, não gostamos muito de correção, mas ela é necessária. E nós podemos ver que aqui o apóstolo Pedro, nessa segunda carta, ele adverte sobre o nosso cuidado. O nosso cuidado para que esse dia não nos pegue de surpresa. Ele nos adverte. O mundo está com um pavio aceso para a Terceira Guerra Mundial, a gente está vendo aí. E a gente sabe que não vai ser fácil. Mas a igreja do Senhor, ela vai ser arrebatada. É para onde deve estar a nossa esperança. Eu não estou dizendo que aqui nós não podemos adquirir nada, vamos então parar de trabalhar, então vamos. Não é isso. Mas o nosso coração não pode estar em coisas, nas coisas materiais. Não sou contra a prosperidade do crente de forma nenhuma. Antes, pelo contrário, eu posso ver que todos aqueles que obedecem à palavra, Deus prospera o caminho dele. Porque é uma promessa dele. Quando Jesus ele diz aquele jovem rico, tem muita gente que olha o lado de que ninguém pode ter riqueza. Mas Deus não desprezou ele pela riqueza. Jesus não repreendeu ele pela riqueza, mas pelo amor à sua riqueza. Pelo contrário, quando os apóstolos perguntaram para ele, então é difícil que um rico se salve, ele disse, não. É impossível para o homem, não para Deus. Daí ele faz ali uma gloriosa promessa, diz que todo quanto deixar tudo por amor a ele dá 100 vezes mais nessa vida. Então há uma promessa de prosperidade sim para nós, mas a prosperidade maior é na nova terra, no novo céu que ele tem preparado. Lá é a nossa Canaã prometida, é para lá que nós vamos. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Eu creio que nós vamos para lá. Aqui nesse mundo, às vezes você se apega muito, e nós nos apegamos. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas que dentro de nós há uma guerra, que é a carne guerreando contra o espírito. A carne, ela não quer sujeitar o espírito, e há uma guerra. Mesmo quando nós convertemos, existe dentro de nós uma guerra, mas nós precisamos vencer pelo Espírito Santo de Deus. Então, mas se nós não dermos conta, nós vamos ser vencidos pela carne. Mas aqui diz assim, o que eu queria dizer é o seguinte: hoje nós queremos um céu aqui na terra. Então, hoje que nós queremos ouvir uma mensagem que venha trazer aquilo que prega, só aquilo que nós queremos ouvir. Mas nem sempre aquilo que nós queremos ouvir é o que vai nos satisfazer, a nossa alma. Às vezes nós queremos um céu aqui na terra, queremos viver uma vida que parece que nunca vamos envelhecer, parece que nunca nós vamos morrer, nunca vamos adoecer. Aqui não há a perfeição, aqui não existe perfeição, a perfeição é só lá. E Jesus fala de dois caminhos. Ele fala de um caminho que é estreito e um caminho que é largo. Ele diz que o caminho espaçoso, muitos vão entrar por ele, mas o apertado são poucos que entram. Que é o caminho largo, é aquele que nos leva o parecer de uma liberdade que não é realmente uma liberdade. Quem tem filho adolescente aqui? Acho que tem alguém que tem filho adolescente aqui? Tem, né? Eu também tive, acho que aqueles que têm a minha idade teve filho adolescente. O adolescente, ele sempre vem com essa palavra, não vejo a hora de sair de casa, porque ele quer liberdade. Ele não quer que você determine a hora que ele sai e a hora que ele vem.
Eu ouvi muito disso. Eu pergunto, filha, hoje você tem essa liberdade de sair a hora que você quer, a hora que você volta? Não, nem sempre. Não. Não, você não tem, você tem um compromisso. Nós não temos, nem eu tenho, ninguém tem. Nós não temos essa... Passou disso é uma libertinagem. Nós temos um compromisso. O caminho estreito é aquele que nós deixamos de servir o mundo para servir a Deus. É o caminho que não cabe bagagem. É um caminho que você... É um caminho que cabe... Não cabe as suas bagagens que você traz do mundo. Esse é o caminho estreito. O caminho largo, espaçoso, é aquele que as pessoas querem fazer aquilo que ele quer, ele não respeita a liberdade do outro, ele quer andar segundo aquilo que ele pensa. Quando o pastor vai corrigir uma pessoa dessa, que ele sempre fala assim, não, eu vivo a minha vida, não quero saber de nada. Não honra aquele que cuida da alma dele pela oração e súplica. Sempre ele quer ter essa liberdade, que não existe. Essa liberdade não é a liberdade de Cristo. A liberdade nossa, ela tem uma disciplina. E muitas vezes nós queremos fugir disso para ter uma liberdade que, na verdade, é uma libertinagem, para não servir a Deus. Então, Jesus fala sobre esses dois caminhos. Mas também ele fala que nós... Ele fala sobre o nosso cuidar, sobre o que o apóstolo Pedro fala aqui também, na sua segunda carta, aqui, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Por que é como ladrão de noite? Porque ele não avisa, ele vem de sobreaviso. Um ladrão te avisa que ele vai te roubar? Ele não avisa, ele vem numa hora que você não espera. Então ele vem num momento que você não espera. E é dessa forma que ele vem. E se nós não tivermos preparado? Quando nós lemos aquela parábola das 10 virgens, os irmãos podem notar que as 10 eram virgens, as 10 eram noiva de Cristo, representa a igreja. 5 delas estavam preparadas, e 5 delas não estavam preparadas. Qual era o preparo? São 3 coisas. Primeiro é a lâmpada, a segunda o segundo era o azeite, e o terceiro é o fogo, né? O que é a lâmpada? A lâmpada, meus irmãos, é a palavra, é aquele que lê a palavra de Deus, busca se informar da palavra de Deus. O azeite é o Espírito Santo, que todo crente precisa ter e buscar ele. O crente precisa ter o Espírito Santo. O fogo é outra coisa. A lamparina, se tiver a lâmpada e tiver o azeite, se não tiver o fogo, não acontece nada, não traz luz. Mas quando o fogo é a nossa oração, ela põe fogo no azeite, e a lâmpada vem conhecimento, vem luz. Nós estamos preparados para o dia do Senhor, quando Ele vier. Então, Jesus aqui, nessa parábola, ele faz uma advertência para que nós nos preparamos. E como é que nós preparamos? Buscando a Deus em oração, lendo a sua palavra, nos enchendo do azeite, que é o Espírito Santo. O crente precisa de ser cheio do Espírito Santo. Nós temos que buscar isso. Eu estou falando isso, irmão, e eu estou pregando para mim mesmo. A gente se relaxa muito, e eu vejo que eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a palavra, eu preciso de estar meditando nessa palavra, estar me preparando, porque o dia do Senhor vem numa hora que, se você nem espera, vai chegar. E se você não estiver preparado? Mas a Bíblia diz que também ele fala sobre Mateus 24, 5 a 7. Mateus 24, 5 a 7. Ele fala sobre os acontecimentos. Como ali o apóstolo Pedro estava dizendo que nos últimos dias viriam pessoas e nos desafiando, e dizendo assim, onde está a promessa? Desde que nossos pais dormiram, desde sempre os nossos bisavós falavam disso, e até hoje não acontece nada.
E o apóstolo Pedro está falando que virão pessoas escarnecendo da nossa fé, por nós estarmos esperando a volta de Jesus, e já há tanto tempo e não aconteceu. Mas eles ignoram que um dia para Deus, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Então Ele está muito à nossa frente, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe de você antes que você nascesse, Ele já sabia de você, Ele já sabe de você, Ele é um Deus que tem todo o poder. E Ele fala aqui em Mateus 24, 42 a 44, Ele fala sobre as 10 virgens, e também no capítulo 25, do 1 a 13, ele diz assim: então o reino do céu é semelhante às 10 virgens, é aqui que ele fala sobre as 10 virgens, que elas não se prepararam, 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas, elas não se prepararam, e quando ele veio, correram mais, vou ler o texto para ficar mais claro. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, elas tinham a lâmpada, irmãos, não levaram azeite consigo, que é o Espírito Santo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, até as prudentes adormeceram. E nós podemos ver isso hoje. Nós estamos vivendo num tempo que parece que não acontece mais aqueles milagres. Parece que a igreja está dormindo. Nós precisamos nos sacudir e acordar. Mas elas estavam preparadas. Quando ouviu a voz do esposo, as trombetas de Deus, elas acordaram e foram encontrar com o Senhor. E a respeito do que está acontecendo aqui, hoje, Jesus disse aqui no capítulo 24, 42 a 44, no versículo 42 e 44, ele diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor, mas considerais isso: se o pai de família o soubesse, vigiaria que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso estáis apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então nós devemos estar preparados. E ele vem numa hora que nós não esperamos. Por que ele fala, vem à noite? À noite você está dormindo, você não está aguardando ninguém. Esse é o momento, e isso quer dizer que nós temos que estar apercebido de que um dia a trombeta de Deus vai tocar, e a gloriosa igreja de Deus vai subir, e nós vamos habitar no novo céu e nova terra, onde há realmente justiça. Irmãos, eu penso assim, ainda que você tenha todo o dinheiro do mundo, mas aqui nessa terra não é céu. Você tem tristeza, você pode ter tristeza pela morte de um ente querido, você pode adoecer, que o dinheiro também não pode fazer nada por você, e você vai envelhecer também, mas aquilo que Deus prometeu, nós vamos viver para sempre, e não velhinhos, não. Parece que nasci ontem, parece que ontem mesmo eu tinha 18 anos, e hoje já estou com 70 anos. A vida nossa é assim. Eu jamais imaginava que ia chegar a essa idade, mas cheguei. E daqui eu não estou triste não, porque se Jesus não voltar antes, eu vou subir com Ele. Em nome de Jesus, vou subir com Ele, porque eu creio na sua palavra, e você também creu na palavra de Cristo. Mas Ele vai vir uma hora que você não está esperando, às vezes. Por isso precisamos ler a palavra e buscar a palavra. Quem, pois, é o servo fiel, prudente, que o seu Senhor constrói a sua casa, para dar sustento ao seu tempo, bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. É a promessa do nosso Senhor. Ele disse que, deixa eu ver onde eu anotei aqui.
ele diz sobre as guerras, que haveria rumores de guerra, aqui em Mateus acho que é capítulo 24, haveria rumores de guerra, e que ainda não era o fim, era princípios de dores. É aquilo que eu falei para vocês, nós tivemos 2 guerras mundiais, mas nenhuma delas se compara se surgir uma guerra como a de hoje. Não podemos nem se comparar o nível dessa guerra com toda a tecnologia que hoje tem o mundo, com aquelas guerras. Então nós vemos que realmente Jesus está próximo a vir arrebatar a sua igreja, porque Jesus veio para nos resgatar, para tirar do inferno que vai se virar aqui nessa terra. Mas nós temos que estar preparados com as nossas lâmpadas preparadas, com azeite nessa lâmpada, com a oração pondo fogo nessa lâmpada, para que tenhamos conhecimento, para que possamos amar a sua vinda. Muitas vezes nós somos tão contentes com essa vida aqui que nós nem queremos ir para o céu mais. Às vezes a vida está dando tão certo para você aqui que você nem quer ir para o céu mais. Você quer desfrutar mais tempos aqui. Parece que o céu é aqui na terra, mas aqui não é o céu é lá em cima, e a nova terra que Ele preparou para aqueles que o amam. E Jesus disse lá em Apocalipse 1, versículo 7, eis que venho nas nuvens, e todo olho verá, até mesmo que me transpassaram. Então Jesus vai vir, assim como ali no livro de Atos, no primeiro capítulo, que Jesus foi assunto ao céu, as pessoas ficaram olhando, o anjo veio e disse, olha, por que estáis olhando para cima, Galileus? Assim como viste subir, ele há de voltar. E ele vai voltar, realmente, como os anjos disseram. Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Ele não vai nos deixar aqui. Ele já preparou um lugar para nós. Ele já preparou um lugar para que nós passamos com ele a nossa eternidade para os séculos dos séculos, que não há fim nisso. Então, irmãos, vale a pena nós crermos em Jesus, vale a pena nós estarmos aqui, investir o nosso tempo na obra de Deus, falando da palavra àqueles que ainda não conhecem Jesus. E como está, eu creio que nós estamos vivendo num tempo, irmãos, lá de Apocalipse, na 7ª carta de Laodiceia, Jesus faz uma advertência para essa igreja, vamos ler lá. Ele faz uma advertência para essa igreja e nós precisamos estar atentos dessa advertência. É o capítulo 3. É capítulo 3. Ele diz assim, e ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eis, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, que quem dera foram frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio, nem quente, vou vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças a roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que veja. E eu repreendo e castigo todos quanto amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, Jesus, ele adverte essa igreja, que é da Ásia, irmã. Existiu mesmo essa igreja, né, pastor? Essa igreja, ela existiu, mas ela representa o nosso tempo. Nós estamos vivendo um tempo que a igreja, ela está rica, está cheia, templos bonitos, templos
maravilhosa. Nós estamos numa tecnologia tão moderna, a tecnologia nossa é de espantar. Quem viveu até a metade do século passado, se ele ressuscitasse hoje, ele ficaria perdido. E o próprio Jesus disse que a ciência se multiplicaria. Nos últimos dias, a ciência multiplicaria. Realmente, ela está multiplicada. Então, quando essa pessoa diz que o mundo está, cadê a vossa esperança, aquilo que Jesus falou que ia voltar, mas ele deu sinais. Ele deu sinais, a ciência multiplicaria. Um sinal muito, muito assim, inconfundível é a figueira brotando. Jesus disse que quando essa figueira brotasse, não passaria aquela geração. Israel é essa figueira que brotou em 1948. Uma geração, o quê? 100 anos. Então, isso também é sinal da volta de Jesus. Nós não sabemos o dia nem a hora, ninguém vai saber o dia nem a hora, mas nós sabemos pelos sinais que Jesus está às portas. Logo ele virá. E como está o meu coração, como está o teu coração, como está a nossa vida? Nós estamos apercebidos disso, nós estamos preparados para que o toque da trombeta, que vai ser maravilhoso, os mortos em Cristo vão ressuscitar e nós que estivermos vivos vamos se transformar num abrir e fechar de olho, num corpo imortal em que Paulo diz lá que nós desafiaremos. Onde está a morte? Onde está o seu aguilhão? Então, irmãos, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Esse ser humano, esse homem que fala aqui, Paulo diz, desse eu me orgulharei. Que é quando nós formos transformados igual ao corpo de Cristo, porque não haverá mais morte, nem pranto, não haverá mais nada que possa nos atingir, porque nós somos transformados pelo poder de Deus para viver com Ele eternamente. O plano de Deus lá em Gênesis, que era para que o homem vivesse eternamente, mas ele desobedeceu e ele perdeu essa bênção, mas Jesus veio e resgatou. Agora é de graça. Agora nós temos essa promessa, é de graça. E Jesus em breve, ele vai voltar, em breve. E como está a nossa vida? E nós vemos que hoje a igreja, tem igreja para todo mundo. Aquele que, conforme o seu entendimento, não conforme a palavra de Deus. Tem igreja que se você é uma pessoa diferente, então vai para lá. Hoje, quando o pastor corrige um membro, logo ele já corre para outra igreja. Lá é aceito. Então ele tem opção para ir em todo lugar. Mas será que é isso que Deus quer na nossa vida? Antigamente, a gente, quando o pastor falava, a gente tinha honra e obedecia o pastor. E hoje não. Hoje parece que os membros são melindrosos. Qualquer coisa que fala que ele não gosta, ele vai. A correção não é boa. Segundo os olhos humanos, não é boa, não é agradável. Quando nós somos corrigidos, é agradável. Alguém chega, me repreende, eu sou. Mas só que se eu começo a pensar o porquê que eu fui repreendido, que aquilo é para o bem da minha alma, então isso me traz consolo. É como quando a gente era criança, os pais batiam na gente, ou corrigia, fazia por qualquer coisa errada que a gente nos disciplinava, a gente num momento ficava com aquela raiva e depois reconhecia, não, realmente eu estava andando pelo caminho errado. Então, a correção que vem de Deus, ela é para nos firmar cada vez mais na sua palavra. E a igreja de hoje, ela está bem aquém daquilo que a igreja era antes. Hoje parece que nós temos que ter programas para isso, e para atrair as pessoas. O que atrai as pessoas é o poder do Espírito Santo. Quando a igreja busca o poder do Espírito Santo, é o que a igreja aqui,
eu estou lá em Sales, estou fora disso, mas buscando os QGs aí, orando, para que o poder de Deus venha sobre as nossas vidas, que Ele nos capacita para orar pelas pessoas que são enfermas, para as pessoas que... Esse é o poder de Deus, essa ferramenta que Deus nos deu. O que atraía Jesus eram os milagres que aconteciam. A igreja precisa vivenciar essas maravilhas, esses milagres de antigamente. A igreja precisa vivenciar isso. Isso tem um preço, é a oração, o jejum, e às vezes nós não estamos muito afim de nos sacrificar para que Jesus possa abençoar e trazer vidas para Ele. Mas a palavra desta noite, irmãos, é para estarmos preparados, porque nós não sabemos a hora que vem Jesus, que Ele vai tocar a sua trombeta. E se não tivermos preparado? Qual é o preparo? Nós precisamos aceitar Jesus de todo o nosso coração. Como diz lá em Hebreus, a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, crer que Ele existe, que é Ele que nos dá tudo que nós precisamos, é Ele que nos trouxe salvação, é pela fé que nós cremos nisso. É pela fé. Quando nós cremos que Jesus, Ele é suficiente para nos salvar. Não é as nossas obras, não é a nossa bondade. Às vezes eu conheço algumas pessoas que nunca se convertem porque dizem assim, não, eu sou bonzinho, eu não mato, não roubo, não faço isso. Como se isso aí... Isso é muito bom, mas não paga o sacrifício de Cristo. A salvação é pela graça, é pelo grande amor de Deus por nossas vidas, que deu o seu único filho para morrer em seu lugar. Quando nós cremos nisso, nós vamos estar preparados para que no dia que essa trombeta de Deus tocar, nós possamos subir junto com Ele, porque essa é a motivação maior de estarmos aqui, porque sabemos que aqui somos ETs. Somos ETs aqui. Aqui não é o nosso mundo. O nosso mundo é lá em cima. Jesus disse, não ameis o mundo, nem o que nele há. Nós temos que amar, aqui nós temos que viver de tudo aquilo que Deus dá, nós temos que ser gratos a Deus, mas sempre lembrando que aqui nós estamos de passagem. É um tempo muito rápido. Mesmo que Ele não voltou, se Ele não voltar, até quando eu fechar os meus olhos, mas foi muito rápido, a minha vida foi muito rápida. Então, que céu é esse aqui na terra? Que coisa é que possa substituir a salvação de Jesus Cristo, a sua proposta de viver com Ele eternamente para os séculos dos séculos? Para estar com Ele, onde há realmente a verdadeira paz, a verdadeira alegria, onde não há pranto, não há dor, ninguém vai estar chorando ali, só há alegria, porque Ele vai apagar da nossa mente, nós não vamos lembrar mais daquilo que ficou aqui do passado, porque se nós lembrássemos de alguma coisa aqui, ia causar tristeza para nós, mas nós não vamos lembrar mais nada daquilo que ficou. É tudo novo, daqui para frente é tudo novo, quando estivermos com Ele. Para os séculos dos séculos vamos viver com Ele. Isso sim vale a pena servir a Deus. Isso sim vale a pena você estar aqui adorando a Deus, porque a nossa salvação é o presente maior, é a riqueza maior, o tesouro maior que um homem, uma mulher possa ter, é a salvação em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a tua vida e a minha vida, e possamos estar vigilantes, porque o dia do Senhor está mais próximo do que nós pensamos. Se os apóstolos lá no passado, lá 2000 anos atrás, disseram assim, que nós que ficarmos vivos, eles achavam que Jesus ia voltar naquele tempo. Agora passou-se 2000 anos, nós estamos vendo a sua palavra sendo cumprida,
Nós estamos observando a palavra dele, a palavra de Cristo sendo cumprido, a ciência multiplicada, os rumores de guerra, os terremotos em todas as partes. Nós estamos vendo essas coisas acontecer e é tudo prenúncio do arrebatamento da igreja aqui na terra. Ele não vai deixar nós no sofrimento aqui com o mundo, aqueles que desobedeceram a sua palavra. Ele vem nos resgatar, nos vem salvar e levar para si. Nós não vamos passar por isso. Ele vai nos resgatar. Isso sim vale a pena adorar e servir esse Deus que tanto nos amou. Nós não valíamos nada, nós não merecíamos nada, mas Ele pela seu amor eterno, pelo seu amor, doou Jesus para que morresse no seu lugar, para que pudéssemos ter direito da vida eterna com Ele. Então isso vale a pena pensarmos, isso vale a pena nós lermos a palavra, que é a lâmpada para os nossos pés, e nos pedir que o azeite do Espírito Santo venha sobre nós e a nossa oração possa botar fogo nesse azeite, possamos ver o agir de Deus aqui na igreja e aí fora, onde é que quer que nós vivamos. Então, isso vale a pena, buscar ler a palavra. Eu confesso aos irmãos que eu estou muito preguiçoso para ler a palavra e para orar, mas essa palavra falou muito comigo. Nós precisamos orar. Se nós temos o Espírito Santo, o azeite, nós precisamos botar fogo nesse azeite para que as coisas venham acontecer, para que a nossa vida venha acontecer como filho de Deus e sermos parecidos com Ele, com Jesus. Nós precisamos nos atentar por essa palavra, ler mais a palavra, buscar mais a presença do Espírito Santo, buscar mais a presença de Cristo. Nós precisamos disso, porque a palavra diz que Ele vem como um ladrão de noite, uma hora que ninguém está esperando, a hora que você acha que está tudo bem, você esqueceu, as coisas dessa vida estão satisfazendo a tua alma, é nesse momento que Ele pode vir. E você pode estar com a sua lâmpada vazia, sem o azeite, que é o Espírito Santo, porque você se preocupa mais com as coisas desse mundo. Não quero dizer que você tem que parar de trabalhar, você não vai lutar com a sua vida. Não, tudo isso é bênção de Deus. Mas isso não pode ocupar o primeiro lugar da nossa vida. O primeiro lugar da nossa vida é Jesus. O primeiro lugar na nossa vida é Jesus. Amém?